Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela bênção de mais esse dia, estarmos aqui juntos, com a graça dos amigos espirituais que nos auxiliam, nos incluem em mais essa reunião, com essa busca de informações que nos liberta, que traz a paz interior a cada um de nós, nos prepara para um mundo melhor, que nos traz a informação para ajudar o próximo, a buscar força para caminhar junto, uns com os outros, dando as mãos, trazendo a felicidade para o próximo, buscando auxílio, tendo amor no coração. Que a bênção de Deus, nosso Pai, nos fortaleça sempre, nos traga a paz que tanto precisamos e pedimos para que essa pandemia no mundo possa ser dissipada, para que possamos caminhar sem tropeços, que os cientistas, os médicos possam estar cientes da necessidade de poder ajudar sempre, libertando a nação mundial desta pandemia. Que a busca seja sempre em direção a Deus, para que nós possamos nos livrar do mal que existe ainda em cada um de nós. Que a paz de Deus nos fortaleça. Em nome de Jesus, agradecemos. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Na senda do Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 44. E Emmanuel continua aqui embaixo. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, Calvário e cruz indicando a ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas, e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios do protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Então, é um texto muito interessante, chama muito a nossa atenção
para o que a gente está fazendo aqui, né? O Evangelho de hoje, o Senhor nos fala do difícil mandamento de amar os inimigos. Mas por que Jesus pede algo que é totalmente contrário às nossas inclinações naturais? Porque qual é a nossa inclinação natural? É ter raiva, é ter ódio. Aquele que é meu inimigo, por que eu vou amar um inimigo? Então não é uma coisa natural nossa. E se a gente observar, até a gente fez estudo há pouco tempo, lá no Sermão da Montanha, a gente vai poder ver que toda a proposta do mesmo é que a gente tenha um coração semelhante ao do Cristo. E aí a gente vê o quão difícil é fazer isso. A que ponto nós ainda, assim, quão longe a gente ainda está de conseguir essa perfeição, né? Lógico, isso está dentro de cada um de nós, uma coisa a ser trilhada, assim como o próprio Jesus e todos os espíritos de luz trilharam também. Não foi uma coisa da noite para o dia. A gente ainda está na caminhada, está correndo atrás. E a gente sabe que amar o diferente não é alguma coisa fácil, né? A gente é sempre levado a escolher quem é que a gente vai amar, quem é que a gente vai ajudar, quem é que a gente vai proteger. E as nossas preferências são o quê? Aqueles que estão mais perto da gente. São os nossos familiares, nossos parentes. Mas amar o inimigo, aí já é uma coisa bem mais complicada, né? E qual é assim, o que causa tudo isso? Essa dificuldade toda que a gente tem de amar o inimigo? Ou até mesmo de amar o outro, né? O irmão, de uma forma geral. É apenas o nosso egoísmo, que ainda está muito latente dentro de nós, o orgulho, que não deixa a gente caminhar com passos mais abertos, né? E aí, mesmo a gente se achando que já está bom, já é uma pessoa equilibrada, no fundo não é. A gente está sempre julgando, está sempre condenando, mesmo sem querer, mesmo sem maldade, sem que seja assim. Mas é uma coisa natural do ser humano que ainda não está trabalhada com mais profundeza, né? Então, não basta apenas amar aqueles que amam a gente, ou fazer o bem a quem faz o bem para a gente. É preciso muito mais que isso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, né? Então, não devemos esquecer o grande exemplo de nosso Mestre Jesus Cristo, que no momento final, quando ele estava lá na cruz, o que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós? Quando é que a gente vai estar com essa disposição de perdoar aqueles que nos ofendem? Então, são reflexões que a gente tem que ir fazendo no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada terrena, coisa que não é muito fácil de se fazer. E Emmanuel continua então. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Na primeira frasezinha lá do texto de Emmanuel, né? Então, Jesus, ele foi andando e deixando marcas por onde andava, né? Nos convidando a trilhar esse mesmo caminho. Ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Deixou bem claro que o quê? Que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que nós, como seguidores dele, deveríamos trilhar esse mesmo caminho. Para poder chegar ao Pai, teria que seguir os caminhos de Jesus. Então, ele foi deixando as pegadas, foi deixando as marcas para a gente seguir. E a gente está se esforçando bastante para seguir. Perfeito, a gente não, ainda está muito longe. Mas, pelo menos, a gente procurar seguir essa trilha, procurar entender, a gente já está fazendo alguma coisa, né? Só que para seguir Jesus, é necessário, primeiro, um olhar para dentro de nós mesmo, né? E termos consciência de que se quisermos vencer o mundo, primeiro é o que? É necessário vencer a nós. Vencer a nós de que maneira? As nossas más inclinações.
as nossas más tendências. E o nosso esforço, na verdade, para isso, é muito, muito pouco. Quando a gente está aqui estudando, quando a gente está falando sobre o tema, aí a gente coloca na nossa cabeça que vai colocar isso na prática, vai fazer isso, vai viver esse caminho de Jesus, mas quando sai da reunião, sai do estudo, uma hora depois, meia hora depois, aí aquilo já não está mais impregnado dentro da gente. Aí começa a realidade da vida, e a gente começa a ver o quanto é difícil a gente colocar isso no nosso dia a dia, né? Então, esse caminho que Jesus nos deixou é um caminho cheio de obstáculos, cheio de desilusões, cheio de desenganos. E aí vem a grande pergunta: nós estamos preparados para trilhar esse caminho? Jesus falou: eu venci o mundo. Ou seja, o mundo está cheio de aflições, mas se a gente tiver bom ânimo, assim como Jesus, nós também poderemos vencer. A jornada está só no começo. Nós vimos aquela escalazinha alguns estudos atrás, de onde a gente está na evolução espiritual, né? Uma réguazinha que eu tinha colocado aqui. Então, por ali a gente vê o quanto ainda é difícil a gente conseguir galgar tudo isso, né? Então, e a melhor maneira da gente fazer isso é o quê? É colocando ou se esforçando para colocar na prática aquilo que Jesus mostrou, aquilo que Jesus fez já há mais de 2000 anos, que foi o quê? Perdoar os inimigos, amar aqueles que o estavam traindo, né? Então, chega daquele momento em que a gente não pode mais ficar só com palavras bonitas. Essas palavras bonitas já não estão fazendo tanto efeito como faziam antigamente nos grandes poemas, nos grandes versos, nos grandes teatros da vida, né, que eram as coisas que chamavam atenção. Hoje não, é preciso a gente realmente colocar na prática no dia a dia nosso, caminhar, se esforçando por trilhar esses caminhos. Algum comentário? Tem uma afirmação de Jesus Cristo, quando ele afirma que ele venceu o mundo, ele é bem firme quando ele diz essas palavras, né? Porque Hum, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, né? O fato dele vencer o mundo, ele aprendeu a perdoar os inimigos, essas adversidades da vida que nós insistimos ainda, teimamos em fazer, né? No caso, né, nossos problemas, né, que nós hum, temos, né? Então, isso é uma prova de que Jesus Cristo passou pelo processo evolutivo. Jesus Cristo, como muita gente pensa, que já nasceu perfeito, né? Ele veio aqui na Terra já elevado para trazer os ensinamentos, mas o processo evolutivo dele foi igual ao que nós estamos passando. Ele nasceu simples e ignorante, como todos nós, né? E ele passou pelo processo evolutivo, entendeu? Então, quando ele fala, eu venci o mundo, ele passou pelas adversidades, pelo processo evolutivo, né? Então, ele e outra situação que ele fala também, eu faça o que eu vos mando. Então, o que acontece, né? E tem outra situação, sem mim nada podeis fazer. Olha só, faça o que eu vos mando. Então, nós ainda não temos condições de caminharmos sozinhos, né? Então, se nós não fizermos o que Jesus Cristo manda, a gente vai cair pelo meio do caminho, né? Nós temos condições de caminhar sozinhos? Não. Então, olha só, como Deus é tão bom, né? Que Jesus Cristo, com seus apóstolos, são nossos mentores, são nossos guardiões, que estão segurando em nossas mãos, ajudando na nossa caminhada. Quantas vezes nós somos chamados a atenção pelos nossos erros de forma sutil, né? Nós somos chamados a atenção de forma tão sutil, né? Aquela famosa puxada de orelha que nós levamos de forma tão sutil, cara, que a gente fica até sem jeito e fica sem ação, tem que falar. Por quê? Nós sabemos que nós estamos errados, né? E daqui a pouco nós estamos fazendo a mesma coisa errada.
A gente não consegue fazer a coisa certa. Daqui a pouco está sendo chamada a atenção de novo pela mesma coisa. E daqui a pouco a gente está fazendo de novo a mesma coisa errada. Até quando a gente vai conseguir fazer as coisas certas, né? Aí Jesus Cristo tem, faz o que eu mando, faz o que eu mando. Até quando eu vou estar aqui com você? Né? Lembra quando ele falou no Evangelho, fala por os apóstolos, né? E essa situação. Gente, ele nunca nos abandonou, está sempre conosco. Mas, poxa, né? Quanto tempo vai levar para a gente entender que nós precisamos trilhar no caminho certo? Quantos puxões de orelha nós vamos ter que levar para a gente aprender a perdoar, para a gente segurar na mão de quem precisa? A gente não consegue fazer isso. Pode perdoar um irmão. Eu vou perdoar aquele camarada que está sempre tacando pedra em mim, aquele camarada está sempre me criticando. Como é que eu vou perdoar uma pessoa dessa? A gente não consegue. Imagina, você chega numa igreja, vamos dar um exemplo, né? Chega lá, a pessoa fazendo uma pregação, aquela pessoa era uma pessoa da vida que prejudicava pessoas, chega lá, aquela pessoa que está pregando te prejudicou uma vez. Aí você chega lá, eu vou perdoar esse cara me prejudicou uma vez, eu não vou nem entrar nessa igreja, esse cara está lá pregando, esse cara prejudicou a minha família, como é que eu vou entrar na igreja que o cara que prega prejudicou a minha família? Olha só, como é que nós ainda não temos condições de perdoar? Nós temos essa dificuldade. Esse é o grande problema que nós temos, né? Então, é complicado. Aí vem lá, quantas vezes vamos ter que perdoar? Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quantas vezes for preciso perdoar, a gente vai ter que perdoar. Mas a gente não consegue. Nem desculpa nós ainda temos condições de pedir. É É. complicado. Nós temos essa dificuldade. E o que, e o que que a Joana de Ângeles fala? Que na fase evolutiva que nós estamos, a única maneira de a gente aprender é através da repetição. Ou seja, a gente é levado a esse puxão de orelha, mas a gente tem que estar ouvindo sempre a mesma coisa, está sendo repetida. É É igual, muita paciência, né? é igual Haja paciência. igual a tabuada de multiplicar. Como é que a pessoa aprende a multiplicar? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E vai repetindo, 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 tantas vezes até que o aluno decora aquilo e aprende. Ele não aprende da noite para o dia. São vários dias estudando. Da mesma forma, as lições morais que a gente está estudando com frequência. A gente vai ouvindo, vai ensinando, vai mostrando, mas a gente está aprendendo também com isso. Então, a gente tem que estar repetindo constantemente para poder se desenvolver mais, né? E Emmanuel continua: senda de espinhos, gerando flores, calvário e cruz, indicando ressurreição. Olha só, a gente vê claramente aqui o que que acontece nessa situação. Aquela triste morte de Jesus gerou o quê? Gerou a ressurreição. A ressurreição é o quê? É quando Jesus aparece para os apóstolos e que gerou o quê? A confiança, né? A gente sabe que os apóstolos ainda eram pessoas que estavam começando a trilhar o caminho, eram pessoas com muita desconfiança, né? Não tinham aquela fé forte. Então, o que houve? Quando Jesus ressuscitou, foi que veio realmente despertar neles a fé real. Foi quando eles começaram a se entregar definitivamente àquilo que Jesus deixou para eles como missão, né? O único que não abandonou Jesus na época foi João. Todos os outros sumiram, né? Mas quando Jesus retornou, aí despertou neles novamente a confiança de retomar. Foi aí que entrou as dores, os sofrimentos. Então, essa senda de espinhos gerando flores foi exatamente esse despertar em cada um deles que aconteceu com a ressurreição de Jesus, né? Calvário e cruz indicando a ressurreição. Então, são tantas coisas que aconteceram nessa época e que, com o exemplo de Jesus,
veio despertar neles o verdadeiro sentido da vida, né? E continua Emmanuel. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o retiro da elevação pelo sacrifício. Aqui mostra que Jesus começa se sacrificando, tomando atitudes de humildade perante a humanidade, para começar o quê? Trazer o exemplo pelo sacrifício. Se a gente parar para analisar a palavra sacrifício, se a gente for pegar um dicionário e for ver, ela significa, não significa dor, não significa martírio. Ela vem da junção de duas palavras, sacro, de sagrado, ofício de trabalho. Ou seja, um trabalho sagrado. Então, o sacrifício, aqui nesse sentido, quando os espíritos de luz, quando o próprio Jesus usou essas palavras, era no sentido de um trabalho elevado, um trabalho sagrado que Jesus fez. Jesus se sacrificou o quê? Mostrando aquele trabalho sagrado que ele estava fazendo ali, em trazendo a boa nova para todos nós. Morrendo na cruz, sendo traído, sendo surrado. Então, foi o tipo de sacrifício que ele pregou. E sofre, continua Emmanuel aqui, sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre da estrebaria. Aqui a gente vê a grandeza desse ser divino, criador do nosso planeta. Quando começou a criação do nosso planeta, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito elevado, já era um espírito de luz, já não se tinha nem noção de qual tinha sido a última encarnação dele. Então, o que ele fez? Olha o quanto ele precisou descer a nível espiritual para poder encarnar na Terra, né? Para poder servir de exemplo para todos nós, né? Então, ele precisou plasmar o corpo para que pudesse habitar aqui, né? Que ele pudesse nascer entre nós, trazendo esse exemplo de amor, de caridade, de humildade. Vamos imaginar aqui, a gente está morando numa mansão belíssima, com luxo por todos os lados, não falta nada, uma paz tranquila. E, de repente, por livre escolha à vontade, eu desejo nascer no meio dos porcos. Para quê? Para ajudar aqueles porcos. Isso é só para a gente ter uma visão, mais ou menos, do quanto Jesus desceu para poder estar com a gente, né? Então, deixou aquela mansão belíssima, rodeada de todas as riquezas, pessoas belas, de arco, de abundância, e, de repente, se joga no meio da gente aqui. Então, foi isso que Jesus fez. Por algum tempo, ele renunciou às glórias dos céus para estar na lama conosco, para mostrar que a vida é bem mais do que ficar fuçando na lama, do que comer, do que procriar. A vida é algo mais completo, que é amar o próximo, que é perdoar, crescer para seguir junto ao Pai Celestial, né? Então, e Emmanuel continua, experimentou a incompreensão de sua época. Quantas vezes, né, a gente se sente incompreendido também aqui na nossa caminhada, né? Muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas e as pessoas acham que a gente está querendo apenas aparecer. Aí nos criticam, nos magoam. E qual a nossa atitude quando a gente é criticado, magoado? Jesus fez o quê? Pediu que o Pai Celestial perdoasse aquelas pessoas que elas não sabiam o que estava fazendo, sem nenhum rancor dentro do coração, sem nenhum ódio, sem nenhuma mágoa, porque ele sabia com quem estava lidando, né? E a gente? O que a gente faz quando alguém faz raiva a gente, quando a gente trai a gente, quando a gente prejudica a gente, né? Ah, eu sou espírita e por isso eu perdoo. Só que eu perdoo, mas não esqueço. Olha como uma coisa não é tão simples assim. É muito fácil dizer, eu já sou espírita, já posso perdoar. Mas
daqui 10 anos, 15 anos, que eu encontrar com essa pessoa, ou que alguém tocar no assunto, vai voltar aquela recordação toda, de certa forma, me magoando. Qual foi a forma, que perdão foi esse que eu dei? Que aquele caso não sai da minha cabeça. Então, a gente vê o quanto a gente tem ainda essa dificuldade, né? O quanto a gente ainda sofre para poder fazer, para poder colocar esses valores dentro da gente. Não é uma coisa realmente fácil, né? E continua Emmanuel, auxilia sem paga. Tudo que Jesus fez, ele nunca pediu recompensa, né? Foi tudo de graça. A gente lembra dos 10 leprosos, que ele curou os 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Jesus não precisava disso, mas para que ficasse registrado esse evento, esses olhos, para que a gente pudesse colocar hoje na nossa vida, né? Então, Jesus perguntou por que só tinha um voltado para agradecer. Mas, no fundo, ele não precisava disso, né? Jesus, o que ele fazia quando acontecia algo semelhante? Ele aconselhava a pessoa, vai e não pecas mais, para que não aconteça alguma coisa pior. Porque ele sabia que aquelas pessoas, quando curadas, aí corriam direto para fazer tudo aquilo que tinham vontade de antes e não podiam fazer de errado, porque de bom ninguém procura fazer, né? Então, ele aconselhava isso. Vai, porque senão a coisa fica pior. Senão, se voltar a pecar, se voltar a pecar no sentido de errar, de caminhar, né? Pode ficar pior. Então, mas será que nós auxiliamos as pessoas sem esperar nada em troca? Jesus não queria nada, Jesus não precisava de nada. E nós? A gente tem que estar sempre fazendo essas comparações, porque esses textos são para nós mesmos. O Evangelho, ele foi deixado há mais de 2000 anos, ele está mais contemporâneo do que a gente possa imaginar. Vem tudo de encontro a nós, vem tudo de encontro às nossas atitudes de hoje. Se a gente observar cada exemplo daquela época, a impressão que dá é que não mudou muita coisa, só mudaram as técnicas, mas o homem em si, ele continua precisando ser chamado a atenção, continua precisando ser repreendido, como o senhor falou agora há pouco, puxão de orelha, né? E a gente continua nessa mesma situação. Normalmente, quando a gente faz o bem, a gente quer a recompensa do céu, né? Porque Deus vai nos retribuir, vai pagar em dobro, vai nos dar em dobro. A gente não, quando recebe uma graça, Deus vai te dar em dobro, não é isso? Então a gente faz o bem já pensando no que vai receber. O nosso coração, mesmo se a gente querer, ele está instintamente, internamente, querendo a recompensa. E aí que a gente tem que crescer, tem que progredir. O bem, ele só é real quando ele é feito de forma espontânea, sem que a gente nem se dê conta. Quando ele realmente é real, a gente não se dá conta nem que está fazendo bem. A gente ajuda porque está na nossa vez de fazer aquilo. Mas quando a gente ajuda pensando na troca, pensando na recompensa de Deus, que Deus vai me dar em dobro, já deixa de ser uma caridade, já deixa de ser um bem real, coisa que não é o que Jesus fazia, né? Mas mesmo assim, sabendo que a gente tem a recompensa do céu, ai daquele que não disser muito obrigado para a gente, né? Que a gente já fica magoado, a gente faz o bem, mas a gente, se o outro não voltar para agradecer, né? A gente já fica triste, magoado, que pessoa ingrata. Olha como é nosso pensamento. Jesus chegou a pensar uma coisa dessa? Não, né? A gente sabe que não. Mas nós ainda estamos nessa caminhada ainda bem sinistra, digamos assim, com muitos empecilhos ainda na nossa própria consciência, não é o caminho em si. Porque a grande dificuldade é o quê? É vencermos a nós mesmos. Então, esse que é o problema. Então, continua Emmanuel. Serve sem recompensa. Padece a desconfiança dos mais amados. Aqui mostra a desconfiança que os apóstolos tinham de Jesus, a falta de fé. Você viu que Judas traiu Jesus,
Tomé teve que tocar nas feridas para poder acreditar. Então, a gente vê que era muito abalada a fé deles ainda. Ainda era muito fraca. E nós? A gente tem a confiança dos amigos, dos parentes, né? Quantas vezes a gente se sente traído pela família, traído pelos filhos, traído por aqueles amigos mais íntimos, né? A diferença em tudo isso é que Jesus sabia com quem ele estava lidando, sabia aquelas pessoas, mas a gente não sabe, né? A gente não conhece nem a nós mesmos. Imagine conhecer o próximo. Então, ele sabia que estava ainda lidando com pessoas bem inferiores, pessoas com muitas dificuldades morais. E, por incrível que pareça, até hoje nós continuamos sentindo essas mesmas dificuldades. Ele sabia o que viria pela frente, e nem por isso se deixou de ajudar aquele povo. Então, Jesus já tinha consciência de tudo aquilo que ele ia sofrer, de tudo aquilo que ele ia passar. Mas ele deixou de ajudar? Não, né? Porque ele estava ali o quê? Para mostrar o amor, para mostrar o quanto a gente deveria fazer para amar o próximo, né? E nós? O que que a gente faz quando a gente não temos o agradecimento, né? Né? Quando a gente não tem o agradecimento do outro? É aquela coisa que a gente acabou de falar. Fica magoado, fica triste, fica desanimado. Ah, não vou mais ajudar porque não tem agradecimento porque ninguém veio me agradecer. A gente vai a gente vai fazer uma esmola numa casa de caridade, uma esmola que eu digo, dar uma ajuda, levar uma cesta básica, uma coisa assim. Se não tiver aquela placa lá de agradecimento com o nosso nome, a gente já fica desanimado, a gente já não quer mais ajudar. Então, a gente vê o quanto nós ainda temos que trilhar para seguir esses caminhos deixados por Jesus, essas pegadas deixadas por Jesus, né? E depois, continua Emmanuel, depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Olha o que acontece, depois de tanto sofrimento e depois de tanto trabalho, sofrimento não, depois de tanto trabalho, tanto sacrifício, né? O ofício sagrado de Jesus em curar, em salvar aquelas almas perdidas, qual foi a recompensa? Foi içado ao madeiro, foi crucificado, né? Jesus, depois de tudo que fez, depois de tantas pessoas curadas, depois de tantos ensinamentos, foi o que ele recebeu. Foi a traição, a negação, o abandono, o desprezo. Porque naquela hora, todos os apóstolos, com exceção de Pedro, abandonaram ele, fugiram. Não porque não acreditassem nele, mas pelo medo. Quer dizer, a fé deles ainda era muito fraca. E eles só despertaram o quê? A gente falou agora há pouco, só despertaram quando Jesus ressuscitou. Que aí acreditaram realmente que até então eram só palavras para eles. Jesus estava falando muito, mas eles não tinham aquilo ainda dentro de si, né? Então, quantas vezes nós também recebemos o mal em troca do que fazemos, né? A nós, aqui nos nossos dias atuais. São inúmeras as vezes. A gente faz, ajuda alguém que está precisando e a pessoa retribui com uma pedrada. Isso é comum no dia a dia. A gente vê acontecer, talvez até mesmo com a gente mesmo já tenha acontecido, né? Aquela mãe, aquele pai que dedica toda a sua vida aos filhos, aos parentes, aos familiares, e depois é abandonado. É jogado, deixado para morar debaixo da ponte, ou quando muito no asilo. Então, são tantas as desilusões, né? São tantos os abandonos que a gente vê no nosso dia a dia. E continua Emmanuel, ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunham a boa nova, atravessando dificuldade, luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Então, todos aqueles companheiros de Jesus que o haviam abandonado, ao terem a confiança restabelecida, aí passaram a dar o testemunho de si, fazendo com que chegasse até nós, nos dias atuais,
esses evangelhos, essa maravilha, né? Quando eles tiveram a certeza de qual caminho que teriam que seguir, aí eles não negaram mais Jesus. Eles passaram por dificuldades, por martírios, por flagelações. Então, desses apóstolos, o único que morreu de velhice foi João, que foi exilado ainda por cima, né? Os outros todos foram sacrificados, foram martirizados, foram... Então, ali, naquele momento que Jesus ressuscita, aí traz a esperança para todos eles, é que vai realmente despertar neles o verdadeiro sentido da vida. E a gente já despertou para isso. A gente está vendo tanta coisa acontecer ultimamente, né? Essa pandemia, por exemplo, veio para despertar em nós esses sentimentos. Mas a gente está vendo aí que não despertou tanto assim. Bem poucos acordaram para a realidade, né? Quantos abusos a gente vê no dia a dia, tanto dos governantes como do povo em si, de não respeitar o próximo, de fazer as aglomerações. E qual vai ser o resultado? A tendência seria vir alguma coisa pior depois, exatamente porque não está sendo cumprido aquele objetivo, que é despertar na humanidade de sentimentos de fraternidade, de amor. E a gente continua nessa luta até quando? Até quando a gente vai acordar para tudo isso? Né? E continua Emmanuel, ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Né? Quando eu começo a deixar que o Espiritismo entre em mim, o que é diferente de eu entrar no Espiritismo, então eu começo a ter um entendimento maior da vida, né? Porque é fácil a gente entrar no Espiritismo, é fácil ir lá para a fraternidade, tomar um passe, uma água fluidificada, ouvir as palestras, mas o Espiritismo, eu estou entrando no Espiritismo, mas o Espiritismo está entrando em mim? Então, é uma questão a ser revista por nós. Né? Será que a gente está deixando essa doutrina, esse evangelho penetrar dentro do nosso coração para auxiliar na nossa caminhada, na nossa jornada? Né? Então, quando eu começar a ver qual a real razão de estar aqui, qual o valor da vida física, é quando eu começo a colocar esse espiritismo dentro de mim. Porque senão eu vou ficar a vida toda achando que é só bem bom e pronto. Vou esquecer que a minha vida continua lá no mundo espiritual, que eu vou ter que progredir, que é da lei da natureza, e a gente vai se deixando levar, de certa forma, sem nos esforçar para mudar, sem nos esforçar para crescer, né? Então, continua Emmanuel, com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. Para que tudo isso? Para que possamos dar um novo significado à nossa existência. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, as heranças de vidas passadas acompanham a gente. E cabe a nós mesmos dar um significado a essa nova existência. Não adianta a gente culpar a genética, culpar os nossos antepassados, que a pessoa nasce com um defeito qualquer, ou aleijado, ou cego, ou uma deficiência mental. A culpa é da genética. A culpa é dos meus antepassados. Isso é o quê? São coisas que a gente trouxe de outras vidas, é o resultado das vidas mal vividas no passado. Mas a gente não se dá conta disso, né? A gente quer botar a culpa nos nossos familiares. Eu nasci assim porque eu puxei meu pai, porque eu puxei minha mãe, porque eu puxei minha avó, e não se dá conta que é uma coisa que já vem de outras vidas. Então, o Emmanuel continua lá embaixo. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Então, a gente quer viver a vida dos anjos, né?
Mas ainda estamos muito longe dessa virtude. Ainda temos que ralar muito, porque a gente está numa religião que a gente está ajudando os outros, que a gente está fazendo a caridade, o sofrimento não vai chegar à nossa porta. É isso que a gente pensa, né? Eu já estou no caminho da caridade, já estou ajudando muito, já estou fazendo muita coisa. Acha que vai estar livre de sofrimento. Mas e quando essas coisas chegam até nós? Quando essas dores chegam até nós, né? O que a gente vai fazer? A gente nunca vai estar satisfeito, a gente nunca vai estar aceitando as coisas e não está pronto para encarar essas situações todas. Nós não aceitamos, nós nos rebelamos contra Jesus, contra Deus e contra tudo, quando a gente não aceita essas situações. Aí vem aquela nossa raiva, joga a culpa em Jesus, joga a culpa em Deus e não consegue entender. Por quê? Porque a nossa fé ainda está muito longe de ser equilibrada, de ser tratada, de ser colocada na prática mesmo. O egoísmo ainda está fazendo parte da gente mesmo. Sou eu para mim mesmo, né? Os desejos inconsequentes, aquelas coisas que a gente sabe que não é para a gente, mas a gente quer de qualquer forma. Então, são tantas as coisas que interferem na nossa caminhada e a gente não vai se dando conta disso tudo, né? Continua aqui, Emmanuel. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Então, acusar, reclamar, queixar-se, acontece quando a gente quer colocar a culpa nos outros, quando a gente não assume as nossas próprias faltas, né? Então, o que a gente faz? A gente acusa. A falta é nossa, mas a gente não assume. Então, a culpa é do próximo, a culpa é do outro. Então, quando a gente esquece que somos responsáveis por nossos próprios atos, a gente já estudou tanto isso, eu sou responsável por tudo que eu penso, por tudo que eu faço, por todos os atos que eu cometo. Então, a responsabilidade não pode ser transferida, é nossa. Então, se a gente quiser trilhar o caminho da iluminação, o que a gente precisa fazer? Teremos que começar excluindo estes verbos da nossa vida, né? Reacusar, reclamar, queixar-se, são três coisas que a gente já tem que começar a ir trabalhando para tirar isso de nós. Então, a gente vê que não é tão fácil assim. Jesus sofreu o pior dos males, né? Foi preso, foi surrado, foi crucificado, sem ter feito mal a ninguém. A única coisa que ele fez foi curar o povo, foi ensinar, foi trazer a boa nova. E o que fizeram com ele, né? Qual foi o pagamento que deram a ele, né? Crucificaram Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Ele ficou se maldizendo, ficou reclamando, ficou xingando as pessoas? A gente sabe que não, né? Tem um trecho no Evangelho que fala que Jesus na cruz, no auge do seu sofrimento, ele dizia: Senhor, por que me abandonastes? A gente já leu muito isso. Mas a gente, se for estudar um pouco mais a fundo esse tema, a gente vê que não tem muita coerência, né? Por que que Jesus, um espírito de tão envergadura, de tanta elevação, ia no momento desse achar que Deus tinha abandonado ele? Se ele era ciente de tudo que estava fazendo ali, sabia de tudo que estava acontecendo ali. Então a gente começa a estudar um pouquinho mais a fundo e ver que existem outras traduções para essa situação, né? Em algumas traduções está escrito lá que Jesus, o que ele falou foi: Senhor, como me glorificastes. Já tem outras traduções que dizem que Jesus estava recitando um salmo. Então, ali já tem um pouco mais de sentido do que aquilo que Jesus acha que está sendo abandonado por Deus. Então, se a gente for parar, analisar mais fundo, vê que não tem muita coerência. Então, o que acontece? Para nós é muito fácil se queixar, se maldizer, acusar o outro. Mas Jesus não precisaria disso, até mesmo que ele estava consciente. E a gente tem que seguir esse exemplo, né?
procurar colocar isso para nós. Continua Emmanuel. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete de tal modo que se eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, em vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Então, nosso estudo de hoje foi baseado mais nisso aí. Espero que a gente tenha conseguido captar um pouco desses ensinamentos, que a gente possa realmente fazer a diferença, colocando isso no nosso dia a dia, na nossa luta diária, de nos melhorar, de crescer, de progredir, de procurar trilhar esse caminho de fé, de caridade, de amor ao próximo, de perdão, tanto que a gente precisa aprender a perdoar, tanto que a gente precisa aprender a esquecer as mágoas, a tirar os rancores que maltratam o nosso coração, e a gente continua com eles dentro de nós. Aquela coisa que eu falei agora há pouco. A gente perdoa com muita facilidade, mas não esquece. Passam anos e aquela mágoa continua. Hoje mesmo, eu tenho acontecimentos da minha infância, que uma vez ou outra, quando eu lembro, ainda eu não tenho raiva, não tenho ódio, mas está lá dentro, guardado, né? Não consegui tirar. E quantos de nós continuam com coisas ainda piores? E a minha são coisas bobas, coisas de criança. Imagine as coisas mais sérias quando a pessoa passa na vida, né? Uma traição, uma coisa que... São tantas as coisas. Então, que isso sirva de alerta para todos nós. É com vocês agora. A gente sabe do que o homem é capaz, né? A gente maldito o homem que confia no homem. Né? A gente não deve dar brecha para que as coisas venham a acontecer, né? A gente deve ser prudente, né? A gente não deve... Se a gente sabe que a pessoa age de forma ilícita, né? A gente não vai dar brecha para aquela pessoa agir de forma ilícita para conosco. Nós estamos sendo prudentes, né? Então, a gente não pode dar margem para que as coisas ruins venham a acontecer conosco. Mas existe aquele lado de interesse nosso que abre brecha para esse tipo de coisa venha a acontecer conosco também. Esse é o grande problema do ser humano, né? O lado interesseiro. Aí vem a causa. Toda causa tem um efeito. Aí vem as coisas, aí vem os acontecimentos. Aí daqui a pouco você está enrolado, está tendo problemas. E nós somos assim, entendeu? Por quê? A imperfeição, né, bate na nossa porta todo dia. Estou aqui. Né? Não estamos dizendo que... Por isso que é dito que nós não somos coitadinhos, né? Nós somos aqui, não estamos aqui na condição de coitadinho, porque nós abrimos brecha para as coisas acontecerem conosco. A gente tem que ser o quê? Vigiar e orar. Entendeu? Por quê? Para a gente não dar brecha para que as coisas venham a acontecer conosco. Para a gente não ter que estar lá na frente, ter o trabalho e ter que estar perdoando. Tá? A pessoa faz uma coisa ruim conosco, porque a gente dá brecha para que aquela pessoa venha fazer as coisas conosco também. Às vezes a gente faz uma coisa ruim com a pessoa, aí também. Aí a pessoa tem que perdoar a gente. Você vai lá, pede perdão, aquela pessoa tem que te perdoar também. Então é complicado. Complicado. Nós temos muito ainda que aprender mesmo, não tem jeito. A gente é complicado, a gente tem que passar a cabeça todo dia É mesmo. verdade. Se auto-julgar é complicado, se auto-julgar, entendeu? É complicado. Se perdoar é mais difícil, às vezes, do que se perdoar. É complicado. Entendeu? Alguém mais? E a gente pensa... Eu achei super legal esse tema, né, de hoje, a começar pela figurinha, né? Eu super me identifiquei com aquela figurinha, eu até coloquei no nosso grupo, né? Só que eu me identifiquei, nesse caso eu não sou a senhorinha não, tá? Eu sou o senhorzinho zangado aqui, que tá. Olha! Porque se a gente parar para pensar, essa própria figura
ela já dá o exemplo daquilo que acontece com a gente, né? E o exemplo daquilo que a gente precisa fazer. Ele está dizendo aqui na figurinha, o amor é cuidar um do outro, mesmo zangados. Verdade. E é uma coisa perfeita dentro do âmbito, né, familiar, né? Não só do âmbito na questão marido e mulher, mas na família em geral, entre filhos, irmãos, né, pais e mães, aquela coisa. E a gente precisa colocar na nossa cabeça que, mesmo com toda a dificuldade que a gente passa, né, o tema foi todo muito bem abordado, né, acaba sendo um pouco repetitivo, mas só destacando, né, essa partezinha, que, voltando ao título, né, Na Senda do Cristo, quando eu dei essa lida no texto, eu fui procurar saber o que era senda, né, tem umas coisas, assim, uns termos que às vezes a gente desconhece, né, e senda é caminho. E do aspecto religioso, né, dentro do contexto, né, religioso, senda significa também o percurso que as pessoas devem trilhar para seguir o caminho de iluminação. E por isso esse título, né, Na Senda do Cristo. Então, o que significa? O caminho que o Cristo, né, percorre como exemplo, né, o caminho que ele mostra para você chegar até Deus, então, o percurso, né, o trajeto. Então, tudo isso que todos nós dissemos, não tem nem muito o que acrescentar, mas é só importante destacar que essa dificuldade, ela é de todos nós, né, cada um com o seu, onde o seu calinho mais aperta, mas em algum momento, em alguma situação, todos nós nos identificamos com tudo isso que foi dito aqui. Mas o mais importante no caminho, nesse trajeto, a gente ir desenvolvendo essa consciência de que as coisas acontecem, a gente erra sim, às vezes a gente erra de forma inconsciente, às vezes a gente erra, que é o mais triste, sabendo que está errando e ainda assim permanece, né, com essas atitudes indevidas. Mas o importante é a gente saber que vão acontecer consequências e a gente precisa estar preparado para encarar as consequências dos nossos atos. E ainda assim, o caminho, né, de Jesus, a senda, é você se arrepender daquilo que você fez que está errado, você perdoar aquilo que eventualmente fizeram para contigo. E o que eu me identifiquei nessa figurinha é que amar é você cuidar do outro mesmo zangado. O que significa isso? Você permanece fazendo a sua parte, mesmo que você não tenha tirado aquilo do seu coração. Como exemplo que o Solácio deu, acho que todo mundo tem esse exemplo, né, no coração, de ter passado por alguma situação, ter se sentido, né, ou subjugado, ter se sentido humilhado, ou ter passado por alguma situação difícil e até perdoou, voltou a conviver, voltou, né, a pessoa voltou a fazer parte da sua vida, mas aquilo ainda está lá, né, guardadinho, né, no teu coração. Você não conseguiu ainda apagar aquilo dos teus pensamentos. No entanto, como a gente está num processo ainda, a gente está numa caminhada, o mais importante a gente perceber que nesse primeiro momento, realmente a gente não vai conseguir esquecer. Mas se a gente conseguir, mesmo tendo aqui, trazendo aquilo com a gente, se a gente conseguir caminhar sem prejudicar a pessoa que nos ofendeu, tentando querer o bem àquela pessoa que nos ofendeu, que esse exemplo do desenho é cuidar mesmo zangado, né? Isso acontece muito dentro da família, ou no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Você tem as pessoas da sua afeição, eventualmente aquelas pessoas te deixam aborrecida por algum motivo, e você não vai poder se desvencilhar dessas pessoas. Você vai ter que caminhar com aquelas pessoas, mesmo zangados. E é isso, é a gente entender que faz parte. A gente, o tempo todo, a gente vai estar sendo ofendido e a gente também vai estar ofendendo. Enquanto a gente não compreender que é um ciclo, esse ciclo precisa se quebrar, né? Da ofensa, ele precisa se quebrar. Da ofensa e ofendido, ofensa e ofendido. Enquanto eu continuar me sentindo ofendido, eu também vou estar ofendendo. E o exemplo que Jesus ele nos deu na trajetória dele toda foi exatamente de não se sentir ofendido, de não ofender, porque para ele não fazia mais parte desse ciclo, ele já era superior a isso. Nós, infelizmente, ainda não estamos nesse patamar, né? Falta muito para a gente alcançar esse patamar.
Porém, se a gente conseguir continuar caminhando, sem causar grandes perturbações, aquelas pessoas que convivem conosco, mesmo nos sentindo aborrecidos, zangados, já é um grande passo, porque com o passar dos anos, com o passar das próprias encarnações, a gente vai perceber que isso já entrou tanto no nosso íntimo, a gente já está aprendendo a lidar tão bem com essa questão de se sentir ofendido e mesmo assim continuar caminhando, que o perdão ele vai vir automaticamente. Daqui a pouco, aquilo que hoje ainda está guardado no nosso coração, que ainda tem uma relevância, daqui a um tempo não vai ter mais importância, né? E nesse caminho, sabendo perdoar, a gente também vai entender que aquilo que a gente não quer para nós, a gente também não vai fazer para o próximo. Então, tudo isso já foi muito bem, né, explicado, mas eu achei bem interessante e a gente fixar o nosso pensamento, nosso coração exatamente nessa caminhada e fixar exatamente naquela questão de que a gente ainda não vai conseguir fazer como Jesus, a gente está muito longe, né, disso. Mas se nós conseguirmos devagarinho e caminhando, mesmo com as perturbações que acontecem ao nosso redor, mas tentando, né, livrar nosso coração dessa dificuldade, abrindo mão de parar de falar, parar de conviver, abrindo mão de prejudicar o outro, já é um grande passo. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo as outras lições que estão por vir. É por isso que nós estamos indo e voltando, né? Para ir quebrando essa situação, né? Porque senão vai aquela bola, vai, né? Se a gente não trabalhar, não vier com essa oportunidade de ir mudando aquele contexto, né? Continua você com aquela pessoa que não está tão vem de novo, aquele ainda tem aquele ódio, aquela mágoa, né? Então a gente já vem e está voltando para a gente fazer a lição que não fez, né? Que deixou de fazer ou que não fez certo, né? Então por isso nós estamos indo e voltando. E nessa volta a gente já vem quebrando aquela situação, né? Que como a gente vê aí nos irmãos nos dá esse ensinamento, né? Porque a gente vem, às vezes, numa família, porque a gente precisa modificar aquele histórico, né? Senão aquilo vai passando de pai para filho, né? Então, a gente vai vindo, vai voltando para fazer a lição direita que não fez, né? Em outras vidas, né? Então, não, Tudo certo. queria só comentar uma coisa mesmo pessoal, né? Sobre a questão de perdoar seus inimigos, né? Amai-vos, né? Seus inimigos. Então, assim, é uma situação difícil mesmo, né? Para todos nós. Mas uma experiência que me aconteceu um certo tempo, no meu trabalho, e uma amiga minha que era evangélica, aí ela falou assim, Estela, e eu estava pensando assim, meu Deus, mas como é que eu posso perdoar alguém que me persegue tanto para mim, sem motivo nenhum, né? Porque eu faço meu trabalho direitinho, e tal, com dedicação, e por que essa pessoa, né, não gosta do meu trabalho? Aí uma amiga minha chegou, falou para mim, falou assim, Estela, você vai perdoar, né? O perdão de você vai ocorrer naturalmente, conforme você vai fazendo as orações. Coloca essa pessoa nas suas orações. Assim, mas como que eu vou pôr uma pessoa na minha oração se eu estou magoada com ela? Como é que Deus vai ouvir minhas preces, né? Ela falou, não, você coloca nas mãos do Senhor, né? Nas mãos de Deus. E você vai fazendo essa oração, é um trabalho contínuo, né?
Não é uma coisa que vai acontecer amanhã, mas é um trabalho contínuo. Então, você vai colocando nas suas preces, dessa forma, assim, assim, que você vai ver o resultado depois. Mas não é que deu certo? E eu assim fiz, né? E essa experiência eu trago sempre, né? Uma experiência maravilhosa. Então, é isso que eu tento fazer, né? E deu certo, e a gente, olha como o Senhor é bom, né? Isso vai trabalhando o nosso interior, né? Trabalhando a cada dia, não é assim, de uma hora para outra, né? Mas é aquela coisa da sementinha, né? Nós mesmos, nós, não é nem implantando no outro, é em nós, como o Léo acabou de falar, né? Começa de nós mesmos essa reforma. Depois a gente, né, conseguir passar para alguém ou trabalhar com alguém, o nosso próximo. Eu acho que é isso. Não precisa ser, ser tanta... vocês acabaram de falar. São tantas palavras bonitas, mas eu quero... O negócio é a ação, né? Quero ver a gente praticar as coisas no dia a dia. E é no dia a dia, nessa prática, dessa forma, acreditando no Pai Eterno, acreditando nessa força maior, né? E a gente vai superando as nossas dificuldades. É isso. Verdade. Então, como eu já vi que todo mundo já deu seu pitacozinho aí, vou falar um pouquinho também. Nós temos que lembrar sempre daquele conselho de Joana de Ângeles, que o perdão não é esquecimento do que aconteceu. O perdão é nós entendermos que nós necessitamos daquela liberação, porque esquecimento é impossível nós esquecer o que aconteceu conosco. Isso Laércio contou uma historinha lá da infância que ele ainda lembra. Olha, quanto tempo já passou e isso nunca saiu da mente dele. Ou seja, não deu para ele esquecer. E não vai esquecer mesmo, a menos que ele tombo na cabeça, tenha um acidente cerebral e tenha um esquecimento na amnésia. Aí sim vai esquecer de verdade, porque vai esquecer de tudo, não só disso, mas de outras coisas também. Por quê, gente? Porque não tem como nós esquecermos o que aconteceu na nossa trajetória. Está registrado no nosso psiquismo, no nosso cérebro. Não tem como apagar. O esquecimento é o quê? É o perdão, é não desejar o mal ao outro, lembrar daquela situação que aconteceu, que nos machucou, nos magoou, mas nós não lembramos com rancor, nós não lembramos com ódio, nós não lembramos com atos de vingança, nós lembramos com o ocorrido, que não foi agradável, mas que não nos persegue mais, que não nos machuca mais. Esse é o verdadeiro perdão. Se nós ficarmos aqui querendo esquecer o mal que aconteceu conosco, nós não vamos conseguir sair do lugar, não vamos conseguir isso, porque é impossível o esquecimento total do acontecimento, porque o perdão não é um esquecimento, o perdão é não querer o mal do outro, é entender o que aconteceu, lembrar o que aconteceu, mas entender que aquele mal não faz mais parte da nossa vida. Aconteceu, passou, liberamos, estamos passando, seguimos em frente. Pedimos a Deus que ajude aquela pessoa, que nos ajude também, e que nós vamos fazendo o quê? Estamos perdoando, mas esquecendo nunca. Eu lembro na Boa Nova, quando Bartolomeu vai reclamar com Jesus, que um irmão dele ofendeu ele, que machucou ele, que ele ia fazer, porque não conseguia mais ver aquele irmão como um irmão. Jesus parou, pensou, naturalmente falou: Bartolomeu, não é você quem está sendo um ofensor, você está sendo ofendido. Então, não se preocupe, porque a responsabilidade não é sua, é dele. Agora, se preocupe com si,
o que você está recebendo, como você está recebendo essa injúria? Está te magoando? Libera. Não deixa isso morar muito tempo aí no seu coração. Limpa o seu coração. Aí, o que aconteceu? Bartolomeu entendeu que o ofensor, naquele momento, não estava sendo o irmão dele, estava sendo ele, que estava ali recebendo aquela ofensa com raiva, com ódio, vingança, queria se vingar, não tinha como perdoar. E aí ele entendeu que o caminho não é esse, que o verdadeiro perdão é nós entendermos que esse irmão está doente, que esse irmão nos ofendeu, que esse irmão não está, digamos assim, não está nos compreendendo, mas que nós vamos ter que entender que nós não somos obrigados a ficar com isso dentro de nós. Nós não somos obrigados a ficar odiando. Se nós quisermos, se nós entendermos que o bem não é para ele, é para nós temos como fazer o quê? Um auto-perdão. E aí vem o problema, porque o perdão não é o outro, é nós mesmos. É auto-se perdoar. Eu me perdoo para me poder perdoar o outro. Se eu não me perdoar, por isso que a responsabilidade ele é minha, não é do outro. Se eu me perdoar, eu perdoo o outro. Se for, que nem a Estela falou aí, se de olho visto, na primeira hora, ela visse ele como um inimigo e achar, como ela pensou, que não, perdoar, Deus não vai ver minha oração, muito pelo contrário, essa oração ela vai ter peso muito mais profundo, porque é de alguém que está sendo ofendido, orando pelo ofensor, ou seja, ele está transformando o inimigo num amigo, o que seja, o ofensor está falando, está pensando, isso é um problema dele. Ele vai responder pelos atos dele. Agora, o que eu estou fazendo, isso é um problema meu. E quando eu me perdoo, eu estou me perdoando, me desligando e também perdoando o meu adversário. E o que o meu adversário vai fazer, isso também não estou nem aí se ele me perdoou, se ele continuou me odiando. Isso aí não é problema meu, isso é problema dele. Porque Jesus deu o maior exemplo de perdão, que a gente às vezes acha, porque nós estamos aqui nem cuidar a um exemplo dos apóstolos, que estavam na mesma caminhada que nós estamos hoje. Uma caminhada difícil, caminhada muito complicada, caminhada de muita dificuldade, de muitas adversões, adversário de um lado, adversário do outro. Mas o que Jesus fala com os apóstolos? Siga-me, eu sou o modelo e o guia. Se nós seguirmos Jesus, o que ele fez? Ele enfrentou todos os adversários dele. Ele enfrentou o pior adversário dele, que era o César. Foi aquele que pediu, perguntou, que já sabia que a maioria daquela população era a favor dele, que colocasse ele na cruz. Já sabia que a palavra ia ser sim, porque no padrão de vibração que estava a humanidade, ser de vingança, ia ser sim. O que ele fala? Como o senhor já falou muito bem. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ou seja, Jesus não estava sendo ofendido, ele estava auto-perdoado, ele tinha se perdoado para poder ver o perdão, porque ele não tinha nada contra aquela gente, ele não tinha nada para perdoar. Nós era aquele pessoa daquela época, eram nós mesmos. Nós sabemos muito bem que nós provavelmente estávamos naquela situação de apedrejar Jesus, mas o perdão, ele não é do outro, ele é nosso. Então, aconteceu assim, como vocês contaram aí fatos da infância de vocês, já aconteceu tanto problema assim complicado na minha vida, que eu vi que se eu não desse o primeiro passo, se eu não fizesse a minha parte, a outra parte não ia ceder. Ia continuar as mesmas situações e nós iríamos morrer velhinha, brigado um com o outro, intrigado, cheio de raiva um do outro. Eu fiz a minha parte, fiz o que a Estela fez. Esse é doente, está mais doente que eu. Vamos orar, vamos pedir a Deus, e a pessoa naturalmente chegou
numa conversa e falou que entendeu que errou, pediu perdão, como o perdão vem automaticamente, naturalmente? E eu nunca me ofendi. No momento, a gente até se sente chateado e tudo mais, mas nós estamos aqui para fazer o que Jesus pediu para nós. Perdoai-vos, amai-vos. Esse é o nosso lema. Se nós não entendemos as palavras de Jesus para o dia de hoje, como disse o Lécio lá no começo, que esse evangelho é tão atual, mas tão atual, que ele nunca vai estar ultrapassado. Vai estar sempre presente nas nossas vidas, sempre atualizado. Por quê? Porque o Evangelho, ele é modelo, ele nos traz todas as respostas que nós queremos, porque Jesus tem um pensamento tão amplo que vai ser o tempo todo. Nós nunca vamos dizer assim, estou cheio do Evangelho, já sei muito Evangelho, quero ler outros livros mais importantes do que o Evangelho, porque isso nunca vai existir. Jesus foi, pelo menos aqui no planeta Terra, que Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos e temos e vamos ter aqui na nossa trajetória, tanto aqui como do outro lado da vida. Então, se nós seguirmos Jesus, os ensinamentos que ele deixou para nós, que é o amar, o perdoar, como nós estamos vendo aí, que são os primeiros mandamentos, o mandamento mais importante, nós não vamos errar, gente, porque errar, entre aspas, acertar, faz parte da nossa caminhada, cair, levantar, chorar, sabe? Isso faz parte. Nós estamos no planeta de prova e expiação, nós estamos no planeta de imperfeição, mas é não sair da caminhada, saber que nós erramos, reconhecer o nosso erro, pedir perdão para nós mesmos, porque Deus não nos perdoa, porque Deus não se sente ofendido conosco, nos perdoar, refazer a caminhada, incluir aquela situação nas nossas orações, e ali nós estamos fazendo o quê? Reaproximando, fazendo uma nova caminhada daquilo que para nós iria ser um adversário, transformar o inimigo num amigo, o adversário num irmão, porque é assim que nós vamos perdoar nós mesmos e perdoar o nosso próximo, porque não depende do outro. Quantas pessoas não estão aí há tempo, há anos, há séculos, esperando pelo sim do outro, pelo perdão do outro? Ele não me perdoa, eu também não perdoo. E aí, nós precisamos? Será que nós precisamos ficar presos na liberação do perdão do outro? Não, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos escolha. Eu perdoo, me auto-perdoo e perdoo o outro. Agora, se o outro ainda não me perdoa, acabei meus laços com ele. Meu laço fluídico foi desligado. Então, é isso que nós temos que ter na nossa mente. O perdão não é esquecimento. O perdão é refazimento, é compreensão, é auto se perdoar, compreender e envolver essa situação em prece e oração, e assim nós estamos fazendo o quê? Um caminho e perdoar. Jesus perdoou aqueles irmãos que tanto queriam a sua dor, o seu sofrimento. Nós estamos aqui, não vai ser diferente, como disse o Sinésio lá na frente. Batei na porta e a porta vos abrirá. Vamos pedir a Jesus, mesmo aqueles que a gente vê que não quer o nosso bem, vamos pedir a Jesus, bater na porta de Jesus, nos dê força, entendimento. Eu sei que todo mundo não é igual, estamos aqui em evoluções diferentes, cada um tem uma compreensão melhor, outros já tem uma compreensão mais dificultosa. E aí vamos pedir a Jesus compreensão para entender aquelas pessoas que não entendem a nossa situação. E assim nós vamos o quê? Abrindo portas e abrindo arestas para fazer um elo de solidariedade e aglomerando mais amigos espirituais, mais amigos aqui na Terra, porque não tenha dúvida, a partir do momento que alguém se perdoa, que alguém ama, muito aplauso no mundo espiritual é dado sobre as nossas mentes, porque tudo que nossos mentores querem é que nós sejamos trabalhadores aqui, nós sejamos amor, nós sejamos caridade, nós sejamos indulgência aqui na Terra, porque o que mais está precisando são desses valores, porque os outros valores, valores tecnológicos e outros mais científicos, já está muito avançado. Agora, o valor do amor, da moral,
ainda deixa muito a desejar. Então, esse valor só depende de cada um de nós. Que Deus nos ajude, que nós, na nossa caminhada, ainda nessa jornada, nós saímos daqui do planeta com uma compreensão melhor do que é a vida no corpo físico. Que é isso aqui não é apenas um passeio, uma viagem, uma escola apenas, um hospital. Esse aqui é uma oportunidade de evolução, de auto se reconhecer, de auto se reencontrar, porque é aqui no planeta Terra que nós reencontramos nossos adversários, entre aspas, de outras encarnações. É aqui no planeta Terra que nós reencarnamos ao lado aquele pai querido que foi, muitas vezes, aquele que deu cabo da nossa vida em vida anteriores. É o nosso irmão que vamos receber na nossa família, que foi o esposo que nós traímos ontem. É aqui que nós encontramos o nosso avô, que muitas vezes foi aquele que tirou a nossa vida. Então, se Deus nos programa, a nossa reencarnação para vivermos em família, é porque é com essas pessoas que nós precisamos estar em contato e amando, não mais odiando, porque o ódio já nos devorou muito tempo. E nós não estamos falando apenas dessa família consanguínea, nós estamos falando da nossa família espiritual, da nossa família sociedade. Porque, como foi falado lá na frente no Sinésio, acho que foi um dos nossos irmãos falaram aí, quantas dores, quantos sofrimento. Mas esses irmãos que nós estamos vendo no alto do escalão da sociedade, na governança, esses irmãos precisam das nossas orações. Por quê? Porque amanhã são eles que muitas vezes vão estar nas suas expiações, nas suas provas, nos seus karmas, que o karma ainda é muito mais pior, muito mais complicado, que não é possível liberar total, pode até ser aliviado, mas liberar não, nós precisamos reparar, e aí nós vamos estar do outro lado da ponta, como até mesmo mentores desses irmãos, ou amigo, irmão, orando por eles junto ao lado deles, como hoje nós estamos aqui com a nossa família. Aí nós nos perguntamos, quem é o meu esposo? Será se não foi o meu adversário de vidas anteriores? Quem é a minha sobrinha? Será que não foi a minha inimiga de vidas anteriores? E por que eu estou com ela aqui? Por que eu reencarnei nessa família e ela veio estar perto de mim e meu marido veio estar comigo? Que nós precisamos agora amar. Nós precisamos agora auxiliar um ao outro, já que antes nós derrubamos, nós maltratamos, nós fizemos chorar, nós muitas vezes fizemos lágrimas rolarem no rosto dessa pessoa. Agora nós estamos juntos, não mais para isso, para se amar, para se aglomerar, ou seja, para se aconchegar e sustentar um ao outro, fazer aquela ponte de sustentáculo, porque é assim que nós vamos viver, é assim, para isso que nós vivemos. Não foi para chegarmos aqui, encontrarmos a primeira pessoa bonita, é aquela que eu vou casar, é aquela que eu vou ter filhos, é com essa que eu vou ser feliz. Não foi, esse não é o projeto de Deus. Muitas vezes, esse é o nosso projeto. Mas o que nós ensinamos no mundo espiritual foi receber os nossos adversários aqui, estar aqui conosco para nos reconciliar, para partir para voos maior. Porque se assim não fosse, nós aqui não estaremos estudando o mundo espiritual, se preparando para enfrentar as adversidades que estão por aqui nos esperando. Então, que Deus nos dê força, que Deus nos auxilie, que Deus nos ampare, para que nós possamos, cada um nas suas famílias, com seus laços, seja eles qual forem, bom, ou seja, não tão bom assim, tenhamos forças para dar conta dos nossos recados, para dar conta das nossas responsabilidades, sair daqui um espírito mais feliz, um espírito mais redimido. Que Jesus nos abençoe. Assim Amém. seja. Quem faz a oração final? Vamos fazer de novo. Pode ser. Então, agradecemos a participação de todos aqui nesta reunião bendita, porque sem a presença de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nada disso poderia estar sendo permitido, com o intuito dos nossos amigos espirituais, nossos tutores, que estão sempre presentes, estendendo a mão para cada um de nós, nos abençoando, nos dando sempre força.
Desejo a todos um domingo de harmonia, de paz, entre famílias e amigos, com a bênção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E uma ótima semana para todos. Graças a Deus, viva Jesus. Que assim seja. Amém. Valeu, Vamos. gente. Um Todos, abraço aí. muito obrigado Tchau, família. Tchau. a todos pela presença. Até a próxima semana. Fiquem com Até a Deus. próxima. Se Deus quiser. Um abraço para a Marli e o Átila. Valeu. Tchau. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau.